Olá, vamos para a nossa aula de biofísica dos músculos, ou do músculo número 2. Aqui nós vamos falar sobre as equações associadas à energia gasta nos músculos. Nós vamos falar sobre a força que as fibras musculares fazem para poder gerar o movimento e fazer alguns exemplos sobre isso. Então, vamos começar aqui a biofísica muscular, nossa aula 2. O último item que nós trabalhamos na aula 1 foi sobre a contração. Então, nós vimos a teoria de Huxley e agora nós vamos ver essa questão energética. Aqui, essa primeira parte pode ser encontrada no livro do Renênio. No entanto, as outras partes não. Elas vêm de várias outras informações, de artigos, de biomecânica muscular, estudado principalmente na fisioterapia. Então, vamos pegar aqui as relações energéticas e de força, E de força nos músculos. Para isso, nós precisamos compreender que os músculos eles têm dois tipos de contração. Uma que gera movimento e a outra que não gera movimento. A que gera movimento, evidentemente que a equação é um pouco mais complexa, que não gera movimento. Teoricamente, pela física, só vai gerar calor. Então, existe uma contração isométrica. É quando você segura um peso, mas esse peso fica parado. Essa é isométrica. E tem a contração, precisa escrever aqui, ela só gera calor, porque não há movimento. E a contração, nós vamos chamar de isotônica. Iso é igual, metros é medida. Tônus é força. A isotônica, ela gera calor, óbvio, mais movimento. Aí é quando a gente carrega um peso, faz um exercício com um peso, por exemplo. Esses são os tipos de contração do músculo. Dentro dessa contração, então nós podemos verificar uma equação chamada de eficiência mecânica no processo muscular. O que é essa eficiência mecânica? Vamos chamar de eficiência mecânica. É uma equação que associa a força, a energia gasta no músculo, com o trabalho que ele realiza. Na verdade, é uma equação simples que nos dá a ideia do trabalho do músculo. Vamos chamar de EF mesmo. Assim, O EF, a energia, a eficiência mecânica, ela é igual a... Dá uma olhada aqui que está vendo só minha papada, Vamos ver agora também um pouco da testa. A eficiência mecânica, ela é o trabalho realizado pelo músculo, pode ser trabalho muscular, Esse tal aqui, dividido pela energia, é G. Vamos colocar aqui, como energia gasta pelo músculo para fazer uma determinada força.
Isso pode ser feito de várias maneiras, inclusive calculando o calor liberado pelo músculo. Quando você coloca, por exemplo, um músculo para trabalhar numa solução salina e verifica a alteração de temperatura nela. Por exemplo, se eu tenho um músculo em que a energia gasta dele, o trabalho dele, por exemplo, a energia gasta por ele é 1000 joules, pode esquecer que a unidade de trabalho é joule, e esse músculo, o que acontece? Vamos colocá-lo, né, para levantar 10 quilos, né? Então a energia de 100 joules é igual a 1000 joules para um músculo levantar 10 quilos por uma distância, vamos colocar aqui, ó, por uma distância ou um deslocamento de colocar 50 centímetros, né? Como se o indivíduo estivesse levantando um peso com o bíceps aí de baixo, né? Com o braço esticado até a altura do peito. Algumas pessoas 50 centímetros, outras mais, outras menos. Então, com esses dados aqui, como nós estamos colocando no nosso exemplo, vamos verificar qual que vai ser a eficiência mecânica, a eficiência muscular. Então a solução é bem simples, porque é apenas uma aplicação de fórmula, né? Sabendo a fórmula do trabalho, a solução é simples, porque F vai ser igual ao trabalho, que é força vezes deslocamento. Não falou nada em relação a ângulo, então nós não temos condições de falar que vai ter algum ângulo. Então o trabalho vai ser a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Só que o cosseno do ângulo θ é 180, é 1. Vamos dizer assim. Nós temos o valor da energia gasta. Então a eficiência muscular, ou eficiência mecânica muscular, vai ser a força, que é 10 quilos, vezes. Vamos arredondar para 10 newtons, para poder transformar aquilo em força, vezes a distância, que é meio centímetro, vezes o cosseno de 180, que é 1. Ou cosseno de 0 dividido por 1000 joules. Ora, fazendo as contas aqui, ó, nós temos 10 vezes 10, 100, não é isso? 100 vezes meio, 50, mais quilo vezes newton vezes metro, também é joule. Então nós teremos 50 divididos por 1000 joules. Isso vai dar, olha, tirando aqui, ó, 5 por 100, 0,05. Só que não é nada, porque joule corta com joule. Então isso é realmente eficiência, porque vale como uma porcentagem. Então nós temos aqui essa eficiência em termos de porcentagem, multiplicando por 100, vai dar uma eficiência baixíssima de 5% do trabalho, da energia gasta aplicada para o trabalho do músculo, né? Essa eficiência de 5%. Daqui também nós podemos tirar o seguinte, ó, pelas equações da energia, nós sabemos que o calor ele é dado pela diferença entre o trabalho
e a energia total, né? Então, o calor produzido pelo músculo durante esse processo, vamos chamar esse calor de Qzinho mesmo, que é normal, ele vai ser simplesmente a energia gasta, que é a energia total, menos o trabalho realizado. Ali, o trabalho realizado nós sabemos que foi 50. Então, esse músculo, ou esse calor muscular, vamos colocar aqui Qm, calor do músculo, vai ser igual à energia total, que é 1000 joules, menos o trabalho efetivado, foi 50 joules, dando um calor de 950 joules. Ué, mas o que significa um calor de 950 joules? Nós podemos então associar isso com caloria. Uma caloria, isso é bem conhecido, ela equivale a 4,18 joules. A quantidade então de caloria X para 950, a gente faz as contas, que vai ser 950 joules dividido por 4,18 joules vezes cal. Então, nós teremos aqui, fazendo essa conta, vai dar um valor aproximado de 227 calorias. Aqui, 227 calorias. Ora, 227 calorias gasta, por exemplo, nesse trabalho, nesse movimento, nós também podemos tentar descobrir isso em termos de graus Celsius. A temperatura, por exemplo, a temperatura final é a quantidade de calorias, que vamos colocar aqui a energia, de Q, né? Que é a caloria, Qm, dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque cada 1 grau Celsius equivale à elevação de cada 1 grama de água aumenta em 1 grau Celsius para 1 caloria. E esses são os conceitos físicos de calor. Então, o que nós teremos aqui é 227, agora tudo aproximadamente dividido por 100. E nós teremos a temperatura desse movimento do músculo igual a aproximadamente 2,27 graus. Graus Celsius. Mas aí complica. Então o músculo vai ficar com febre. Nós não podemos esquecer, e nós não vamos explicar aqui, já foi falado antes, que o corpo dissipa o calor para manter a temperatura constante. É extremamente importante a dissipação de calor. Não obstante, numa academia, você pode observar que quando se faz um exercício com a musculatura, ele fica mais quente do que o restante do corpo. Mas o suor, o movimento do sangue, o próprio comportamento, o indivíduo tomando água, passando uma toalha no rosto e assim por diante, ele está dissipando o calor, né? Nesse caso, aí a temperatura não altera tanto, ok? Então, o trabalho muscular, por essas fórmulas que nós colocamos, nós conseguimos descobrir a eficiência muscular, que é o trabalho dividido pela energia gasta. A quantidade de calor é a energia total, que no caso foi a energia gasta, menos o trabalho, que nós verificamos lá. O resto é fazer a associação, que uma caloria está para 4,18 joules. E nós temos a relação de que 1 grama, vamos considerar que o músculo é feito principalmente de água,
equivale ao aumento de 1 grau Celsius, e o que equivale a 1 caloria. Então aqui, com esses dados, a gente consegue fazer uma análise energética do trabalho muscular. Eu mexi lá e ficou na mesma cor, né? Com essas fórmulas aqui. Ok? No entanto, não podemos esquecer dessa questão do controle da temperatura, né? O controle da temperatura é fundamental, principalmente o suor e os mecanismos sanguíneos de controle de temperatura. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui em relação ao trabalho muscular, vamos colocar aqui 3.1, trabalho muscular, associado ao calor, que na verdade é a mesma coisa do conceito de cima, só que numa única forma em que nós fazemos uma associação direta. Que o trabalho muscular, ele está associado ao calor, nós vimos isso, foi a demonstração que nós fizemos lá. Esse QA aqui, o que ele é? Esse é o calor de ativação, né? Já lá ligado à fisiologia muscular. Mais o calor de contração vezes a variação do comprimento muscular, o quanto que ele se contrai, no máximo 50%, que multiplica a força vezes o ΔL, que é a distância, né, do movimento. Então, aqui vamos colocar nome para essas estruturas todas, que é o trabalho muscular. De uma certa forma, nós já mostramos isso ali em cima, né? Só não aplicamos diretamente a fórmula. Então, tem o trabalho muscular. Esse QA é o calor de ativação, que é o calor que o músculo libera enquanto ele está trabalhando sem se movimentar. Então aí você já vai lembrar da contração isométrica. Esse QC é o calor da contração, que nós calculamos ali no processo de contração. Esse ΔL é o valor da contração, é a própria contração. Força nós sabemos o que é. E esse ΔL aqui, é a distância, né, do processo de contração. Observa que isso aqui vale para uma contração isotônica. Esse Tm aqui, equivale a uma contração isotônica, que é a contração que tem tanto a produção de calor quanto o movimento. Está muito fácil de você enxergar isso, graças aos ΔL e ΔL. Movimento pela contração muscular, movimento que o músculo fez em relação à distância que um peso foi levantado ou foi movido. Ora, numa contração isométrica, não ocorre movimento, só o músculo fica parado. Então, na contração isométrica, eu tenho que remover, ou seja, é zero na equação acima, toda variável associada ao movimento. Então, o trabalho mecânico, ele é igual ao calor de ativação ou calor produzido pelo músculo, já que o resto todo é zero em relação a isso, né? Então, essa fórmula é uma base para um conceito de contração e de gasto de energia nessas contrações. O quarto item que nós vamos trabalhar vai ser a força do músculo ligada aos tipos de músculo. São vários tipos de músculo que podem ser categorizados de forma geométrica
músculo quadrado, como quadrado lombar, quadrado do tórax, músculo redondo, como pronador redondo, músculos do tipo flexores, que aí é por ação, músculo policaudado, como os músculos, por exemplo, os flexores dos dedos no antebraço, ou inclusive no pé. Só que essa classificação anatômica, ela deixa a desejar em termos de biofísica. Porque o que nos interessa na biofísica são dois tipos de músculos. O músculo fusiforme e o músculo penado ou bipenado. Então, para a biofísica, vamos fazer aqui um desenho um pouco. Eu vou fazer o músculo primeiro, tá? Só um minuto. Vou pegar aqui o músculo. Melhor. Ele não é tão fortinho assim, mas eu vou desenhar assim. Aí lá vem a tíbia, fazer uma super tíbia. Sumiu. Aí eu vou ter que diminuir essa tíbia, que essa tíbia está muito grande. Ficou uma tíbia de gigante, né? O músculo também não deixou por menos. Aqui o maléolo lateral. Vamos pegar a tíbia então assim. E vamos colocar esse músculo aqui é o músculo tibial anterior, vamos colocar. Aqui está a musculatura e vou voltar para essa cor clara, aqui ó, que é o tendão dele. Então a parte do tendão dele é essa parte aqui, ó, esse é o tendão de inserção. Aqui o tendão de origem. E aqui o tendão de inserção. Muito bem. O que me interessa daqui? E nos interessa? Observe que as fibras musculares aqui representadas, ó, elas vêm aqui em direção ao tendão, tá vendo? E se insere nele, de um ao outro, de maneira reta. Vou colocar uma outra cor aqui, mas de maneira reta. Daqui até aqui, ó, ela é reta. Tá? Vamos considerar assim, ou praticamente reta. Tá? Esse ângulo aqui é 0 graus. Vamos dizer assim. Tá? Muito bem. Que músculo que é esse? Esse músculo é chamado de fusiforme. E vamos trabalhar com ele por enquanto. O que é fusiforme? É essa forma que ele tem aqui, que é a forma natural de músculo, como se fosse uma gota, né? Como a gente está vendo aqui. Então, o ângulo entre o tendão e as fibras, vamos chamar de ângulo θ. Esse ângulo θ. Vamos chamar de alfa, que é bonito. O ângulo alfa vai ser o ângulo entre o tendão ou os tendões, né? O tendão é a parte do músculo não mecânica, né? Que não tem a contração por si mesmo. Não podemos esquecer isso. E as fibras que vão se inserir no tendão, se ligar a ele. Então aqui, ó, para ele, né, alfa aqui, vou tentar ver se eu faço uma cor melhor aqui, 0 graus. Então, ó, esse alfa aqui, ó, é 0 grau. 0 grau.
Muito bem. O trabalho de força muscular, a força muscular é muito difícil, porque massa vezes aceleração é difícil de ser colocado ali para fazer análise, assim como a, a força elástica. Mas a força é diretamente proporcional à área transversal do músculo, porque representa o número de fibras musculares que vão agir. Então, a força de um músculo é diretamente proporcional à área transversal. Olha, calcular a área transversal do músculo não é difícil, porque basta que tenhamos o diâmetro dele, ou raio. Se ele for um músculo arredondado, ou mesmo que seja uma forma esférica qualquer, ou próxima da esférica, a gente consegue determinar, porque nós sabemos que a área da esfera é πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado. Então, o que acontece? Do inglês PCSA, nós vamos manter o inglês aqui, tá? Para essa forma, PCSA, o que significa? O P vem de fisiológico. E aí vai physiological, cross sectional, ou seja, um corte, uma secção transversa, né, através de sectional area. Essa aqui, esse PCSA é a área transversal. Nós vamos ter aqui, vamos usar o inglês porque é o mais usado mesmo e quase não fizeram tradução disso, tá? E ela é dada, o PCSA, ele é dado pela relação entre a massa do músculo dividido pela densidade do músculo vezes L, que é o tamanho das fibras musculares, ou seja, da parte contrátil do músculo. Então eu tenho aqui, ó, M é igual a massa, Rho é igual a densidade, que a densidade é 1,060 para a maioria dos músculos, quilos por metro cúbico. Então já é um valor fixo. Eu vou colocar aqui, ó, 1,060 quilos por metro cúbico. E o L, que é muito importante que deixe isso bem claro, ele é o comprimento das fibras musculares, não do músculo. Porque não se conta aqui, ó, o tendão, tá? Comprimento das fibras. Aí você lembra que fibras são as células, né? Comprimento das fibras. Então isso aqui é que determina a força de um músculo. De outra forma, se você fizer uma análise dimensional, PCSA é a massa sobre volume, onde V é o volume do músculo. Aí depende do que você tem em mãos. Se for um cadáver, é possível calcular o volume do músculo, né? Nós não podemos esquecer também que tensão é força sobre área, assim como pressão, só que pressão é sobre uma área definida. Quando eu falo de tensão, estou falando normalmente de esfera, aí nesse caso também é sobre a área de uma esfera. Então o que você pode observar aqui, ó, que para calcular a força desse músculo nós precisamos saber a massa dele, então quanto maior a massa, mais forte o músculo, a densidade, que é igual para todos os músculos, e o comprimento, que vai variar de músculo para músculo e também de pessoa para pessoa. Isso é um músculo fusiforme, né? Então quando a gente trabalha aqui, nós trabalhamos com músculo fusiforme, que é um músculo em que as fibras se inserem num ângulo de 0 graus em relação ao tendão. Vamos continuar com a perna, né? Não vamos confundir perna com coxa.
Mas vamos continuar com a perna para o músculo penado ou bipenado. Penado, o nome já fala, parece uma pena mesmo. Vamos pegar aqui o gastrocnêmio, que é um músculo muito forte, e abaixo do gastrocnêmio tem o sólio, forma o chamado tríceps sural. É um músculo que tem uma parte tendinosa muito forte, muito grossa, né? Que é isso aqui tudo, ó, toda essa parte do meio aqui que eu estou representando, né? Na parte posterior da perna. Tudo isso aqui é tendão. Estou exagerando um pouco, mas tá. Vamos lá. E é esse músculo aqui, ó, ele sai aqui na lateral, né, da tíbia. Vamos pegar a tíbia aqui também. Uma partezinha, aqui outro maléolo medial da tíbia, tá bom. Vendo de costas. Olha só. As fibras, elas se ligam ao músculo, ao tendão, não em ângulo de 0 grau. Vamos pegar aqui o azul para mostrar isso, mas num ângulo bastante inclinado. Vamos pegar esse ângulo aqui, ó, em relação ao tendão. Então esse ângulo alfa da fibra em relação ao tendão aqui, né? Aqui ele pode, vou ter que botar outra cor isso aqui. Ó, esse ângulo alfa. Vai ser aqui, vamos colocar aqui, aqui dá aproximadamente 40 graus, né? Que é uma inclinação muito grande. Evidentemente que a força dessas fibras será menor, vai precisar de mais fibras para fazer a mesma força se o ângulo fosse um ângulo de 0 grau. Muito bem. Ora, nesse caso, essa força penada, ou essa força de tensão, ela é igual ao PCSA vezes essa tensão aqui, que vai ser feita ali em cima. Acontece que a força muscular no penado, ela é igual a essa força total, vamos dizer assim, que ele faz, vezes o cosseno do ângulo alfa. O máximo valor para o cosseno é 1. Então a força muscular, a força que o músculo vai fazer, é uma força total, que é PCSA, vezes a tensão, vezes o cosseno de alfa. Não coube aqui a diminuída nisso, né? Esse Fm menor aqui é a força muscular, né? Então PCSA nós já sabemos como calcular. Temos aqui apenas uma revisãozinha, né? Porque PSA vezes tensão é força total, que a gente já colocou em cima, vezes o cosseno de alfa. Aqui. Assim. Então, quando o músculo é penado, e aí não escrevi aqui, né? Ou bipenado, ou seja, parece uma pena, ou seja, tem uma haste com as pênulas se ligando a essa haste em um determinado ângulo, é o músculo penado. Esse caso aqui não é completo, mas é um músculo bipenado, que ele está pegando dos dois lados, mas o raciocínio que nos interessa é esse aqui. Então, a partir disso, nós vamos conseguir compreender como é que ocorre a força nos músculos. Vamos fazer esse cálculo para um exemplo. Então, o que você vai perceber é que para fazer uma força, a eficiência do músculo penado ela é uma eficiência menor. Então, vai se gastar mais energia para realizar um trabalho devido à angulação. Basta você lembrar isso aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui uma observação. Pegar uma observação relativo à matemática. Nessa observação, temos então uma circunferência muito mal feita.
E esse aqui é o eixo dos cossenos, ó. Cosseno de alfa. Então aqui, ali, ou seja, quando o ângulo é zero, né, ou 180, vai ser menos 1, não interessa, a gente pode modificar a referência para poder transformar em 1. Ó, quando o cosseno vai se aproximando aqui, ó, ele é zero. Então o valor do cosseno vai entre 0 e 1. E menos 1. Vou colocar aqui embaixo, né? Menos 1. Então, menos 1 a gente não usa assim, mas, por exemplo, não vai ter valor maior que 1. Olha, o valor 1 é o músculo fusiforme. Valores de 0 a 1, aqui, músculos penados. Então, ó, evidentemente que a força muscular vai ser menor nesse caso. Portanto, eu vou precisar de uma maior força do músculo total para levantar o mesmo peso de um músculo fusiforme. Vamos testar, né, esse nosso conhecimento através de um exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2 pergunta assim, ó, qual a força, vou fazer assim, qual a força do grupo de músculos posteriores da perna, que é o tríceps sural. Mas aí falar isso, né, para quem não sabe anatomia, quase não tem sentido, né? Músculos posteriores da perna. Sem e com ângulo de penação. Vamos colocar um ângulo mais fácil e também absurdo. Praticamente não existe. Mas se existe em poucos músculos. Com ângulo de penação de 45 graus. Vamos colocar assim. Vamos precisar dos dados, né? O tríceps, então agora que você já sabe, tríceps sural, o tríceps da perna, tem massa, vamos dizer, quase meio quilo, vamos dizer assim, viu? Tem massa no homem, né? De 600 gramas. Com fibras de aproximadamente 8 centímetros, que é o comprimento da fibra, né, que vai agir ali, como se fosse uma média, e suporta uma tensão, vamos colocar, considerando que ele aguenta o próprio peso, né? Tensão de aproximadamente peso do corpo que eu estou falando, 3 vezes 10 a quarta Pascal, por exemplo. Vamos colocar aqui os dados. O cosseno de 45, cosseno de alfa, ou de 45 é 0,71. Eu já coloquei o alfa aqui, tá? Então fica. E o ρ, a densidade, é 1,06, 1,57, alguns autores vão falar, quilo por metro cúbico. Então, com esses dados, é possível fazer o cálculo da força desse músculo
ou da força total em relação à penação e não penação. Então aqui, ó, na aplicação da fórmula, o PCSA é igual a massa vezes ρ vezes L. Passando isso tudo aqui para o sistema internacional, nós temos 600 gramas, que é 0,6 quilos, dividido por ρ, que é 1.060, 1,60, quilo por metro cúbico, vezes 0,08 metros. Não ficou bom aqui não. Para você olhar, vamos refazer. Se não ficar bom, a gente refaz. Vamos colocar desse outro lado aqui, ó, PCSA vai ser igual a 0,6 quilos dividido por 1,060 kg por metro cúbico vezes 0,08 metros. Olha, como PCSA é a área, a resposta tem que ser em metro quadrado, né? De fato, ó. Aqui vai dar metro quadrado multiplicado pelo inverso, né? Vai dar o metro quadrado de baixo, vai lá para cima. Isso daqui, vou arredondar, vai dar 6, alguma coisa, 7 metros quadrados. A força dele. A área de seção transversal, né? Que é proporcional à força. Veja que é muito, né? Para um músculo, se você for imaginar. No caso, então, a força total vai ser igual a... O que é a força total? A força total é o PCSA vezes a tensão. E a tensão foi dada. O PCSA é 7 metros quadrados. Vezes a tensão, que é 3 vezes 10 a 4 Pascal. Então, o que é Pascal? É Newton por metro quadrado. Então, ó, observa que a força total vai ser dada em Newton. Então, a força total a ser feita, né, que esse músculo é capaz de fazer, vai dar 7 vezes 3, 21, vezes 10 a 4 newtons. Se for colocar dentro do sistema internacional, 21 vai dar 2,1 vezes 10 a 5 newtons, que dá aí cerca de 2.100 quilos de força que o músculo faz, né? Que é absurdo. Isso aqui, ó, para alfa igual a 0, ou seja, para o músculo não penado, normal. Mas e para o músculo penado? Eu aplico o ângulo de penação. Então a força muscular dele, com 30 graus, por exemplo, que ele faz, ó, ele acaba perdendo, porque é a força total vezes cosseno de alfa. A força total é 2,1 vezes 10 a 5 newtons vezes 0,71. 0,7. Eu vou colocar 0,71, mas aqui não coube lá. Então isso aqui vai dar aproximadamente 14,91 vezes 10 a 4 newtons. Você vai falar, mas ele não consegue levantar mais? Não, isso é a força que o músculo é capaz de fazer. Então veja que o músculo penado faz menos força, ele tem menos capacidade de força do que o músculo fusiforme, mantendo as mesmas condições, vezes 10 a 5 newtons, né? Então o músculo penado tem menos eficiência. Só que para sustentação de articulação, para organização do organismo, em termos estruturais, é fundamental que exista um músculo penado. Assim como, por exemplo, o ser humano, em termos de
eficiência muscular é menor do que a da maioria dos animais. No entanto, a força do músculo do humano é muito alta, mas ele está disposto de tal maneira a gerar movimentos finos, o que não acontece com os outros animais, como por exemplo nos músculos da mão, né? Então, daqui nós podemos concluir, ó, que os músculos, isso aqui é plural de músculos, penados, bipenados, são proporcionalmente mais fracos do que para as mesmas condições de um músculo fusiforme. Ok? Terminamos aqui a nossa aula 2 de biofísica muscular e última aula também. Até a próxima.